Hoje vamos começar com o que eu acredito ser um dos assuntos que eu mais gosto, os famosos fundos imobiliários, ou, como alguns podem chamar também, os queridinhos da classe média. Bora lá? Muita gente, quando vai falar sobre os fundos imobiliários, acaba esquecendo que ele é um fundo de investimento. E o que seria esse fundo de investimento? Vou te explicar contando uma história. Imaginem esse garoto. Ele tinha um sonho, né, de comprar esse prédio, um prédio bonito. Só que, infelizmente, esse prédio ele custava R$ 1 milhão. E esse garoto ele só tinha R$ 10. Só que como ele era um garoto inteligente, ele pensou, para poder comprar esse prédio, eu preciso chamar mais pessoas para me ajudar a comprar ele. E o que que ele fez? Ele foi no seu bairro e falou, gente, eu estou querendo comprar esse prédio. Só que eu não tenho dinheiro, então eu preciso da ajuda de vocês. E aí uma das primeiras coisas que deram para ele foi um cofre, para ele poder guardar esse dinheiro e ao final, quando tivesse todo o valor, pudesse comprar o prédio. E as pessoas ficaram muito interessadas, porque assim, era um prédio muito bonito, era um prédio que estava muito bem localizado. Então as pessoas elas começaram a depositar dinheiro nesse cofre, a fim de que ele conseguisse comprar aquele prédio. Só que como ele era um garoto muito inteligente, ele já tinha alguém para poder alugar aquele prédio. E assim que ele bateu 1 milhão no cofre, ele conseguiu alugar o prédio. E de forma inteligente, uma das primeiras decisões que ele tomou assim que os inquilinos desse novo prédio pagaram ele foi o quê? Distribuir isso para aqueles que investiram. As pessoas deram dinheiro para ele, colocaram dinheiro no cofre. Aí o garoto foi, pegou o dinheiro do cofre e comprou esse imóvel. E com o aluguel do imóvel, o valor que ele recebia, ele passava para os investidores. Você contou essa história, mas ainda está um pouco confuso. Um fundo de investimento, ele funciona exatamente dessa maneira. E como esse é um fundo de investimento imobiliário, ele é voltado para a parte de imóvel. Preste atenção nessa próxima imagem. É assim que um fundo imobiliário ele funciona. Aqui em cima, nós temos o gestor. O gestor, ele é responsável pela administração de todos esses imóveis, seja casas residenciais, sejam shoppings, hospitais, lajes corporativas. Ele é responsável por administrar todos esses imóveis. E aí, o que as pessoas fazem? Elas depositam dinheiro nesse cofre, e aí, como ele é o gestor, ele pega esse dinheiro e compra os imóveis ou usa para manutenção dos imóveis. Basicamente, o gestor ele tem o poder de pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser, mas é claro, voltado para a parte imobiliária. E como recompensa, como todos esses imóveis eles estão alugando, todo mês esse gestor pega parte desse aluguel que os imóveis estão rendendo para ele e ele pega esse dinheiro e repassa aos investidores. O pessoal deposita o dinheiro no cofre, o gestor pega esse dinheiro no cofre, compra os imóveis e depois que ele aluga os imóveis, esse dinheiro ele retorna para o investidor. Esse é um conceito básico de como funciona um fundo imobiliário. Só que, diferentemente dos títulos do governo ou dos títulos do banco, que você emprestava para eles e eles devolviam esse valor de volta para você com juros, no fundo imobiliário você não está emprestando esse dinheiro para o gestor. Você está comprando uma cota. E o que seria exatamente essa cota? A cota é como se ela fosse um percentual, é um pedacinho daquele fundo que é composto por imóveis, e aí você está comprando um pedacinho dele. A próxima imagem ela vai clarificar. Pense agora nesse prédio dividido em vários pedacinhos menores. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um pedacinho do prédio. Ou seja, você não está emprestando o seu dinheiro ao gestor. Você está comprando essa partezinha aqui. E como essa parte ela é sua, esse prédio ele vai ter um aluguel por mês. Como você faz parte disso, você também tem que receber parte do aluguel que esse inquilino desse prédio ele vai pagar. Então, como é que ele funciona? Imagina a seguinte situação. Esse prédio, por mês, ele é alugado por R$ 10.000. E ele é dividido em 10.000 cotinhas. Imagine a seguinte situação. Eu comprei 10 cotas desse fundo. Quer dizer que eu tenho 10 quadradinhos desse aqui. Quando o inquilino for
fazer o pagamento do aluguel, ele vai pagar os 10 mil reais. E como eu tenho essas 10 cotas, quer dizer que eu vou receber esses 10 reais, que é o valor proporcional à quantidade de cota que eu tenho, é a participação que eu tenho nesse imóvel. Se eu tivesse apenas uma cotinha, que é um quadradinho desse aqui, como ele paga esses 10 mil por mês, é dividido em 10 mil pedacinhos, eu receberia apenas R$ 1. Acredito que ficou então um pouco mais claro como que um fundo imobiliário ele funciona. O fundo imobiliário ele é dividido em fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel. O de tijolo, como o próprio nome diz, ele investe em imóveis físicos. Um fundo de tijolo pode ter vários imóveis voltados a shopping, lajes corporativas, galpões, hospitais, cemitérios, tudo que é voltado para a parte imobiliária. O fundo de tijolo, que é realmente a parte física, ele investe em todos esses tipos de imóveis. Agora vamos ver na prática o que é exatamente um fundo imobiliário. Vamos procurar aqui o fundo imobiliário chamado de BTLG. É assim que os fundos imobiliários eles são identificados. São 4 letras e mais o 11 do lado. E aí toda vez que a gente quiser procurar as informações específicas do gestor de fato, a gente coloca RI no final, que é relação com os investidores. Então a gente vem aqui, ó, BTG Pactual Logística, e aí a gente vai no portfólio dele para vocês verem como é o fundo imobiliário por dentro. Esse fundo imobiliário, que é o BTLG11, ele é um fundo imobiliário logístico. Ele tem dentro do seu portfólio, os imóveis que ele possui, vários galpões logísticos. Então a gente pode ver aqui, ó, ele é responsável por todos esses galpões. Ó, Jundiaí, Embu São Paulo, Natura São Paulo, Araçatuba, Fortaleza, Ribeirão Preto, mais alguns em São Paulo. Todos esses galpões fazem parte do BTLG. Tudo isso, tudo isso. Se eu não me engano, são 33 imóveis. Quando a gente fala que o fundo imobiliário ele é muito seguro, é exatamente por causa disso. Quando você compra uma cota do fundo imobiliário, é como se você tivesse comprado um pedacinho de todos aqueles imóveis. Ele é muito seguro porque se der alguma pane, seja com um imóvel ou com outro imóvel, ainda tem mais 31 imóveis para sustentar. E o mais interessante dos fundos imobiliários é que isso é definido por lei. Eles são obrigados a distribuir 95% do lucro que eles tiveram em 6 meses para os seus investidores. Isso significa, se ele teve 1 milhão de lucro em 6 meses, 950 mil, obrigatoriamente ele precisa passar para os seus investidores. E como ele funciona como se fosse um aluguel, né, a relação de inquilino e locatário, os fundos imobiliários eles fazem pagamento todos os meses. Isso é um dos motivos que me faz gostar tanto dos fundos imobiliários, porque todo mês está caindo aquele valorzinho ali na sua corretora ou no seu banco. Por isso que o fundo imobiliário ele é tão bom assim. Existe também o Investidor 10, que ele é um consolidador de carteira. O que isso significa, Damasceno? O que é um consolidador de carteira? Ele é um programa, né, um site. Ele pega todas as informações dos seus investimentos na bolsa de valores e coloca aqui. Então, assim, você consegue saber quais ações que eu tenho. Essas aqui são as ações de Seguridade, Petrobras, Banco do Brasil, CMI. E consegue ver também os fundos imobiliários que eu possuo. Alguns até estão negativos aqui, mas faz parte. E aí, quando eu venho aqui em proventos é aquele valor que vai pingando ali todo mês. Se eu colocar aqui, ó, fundos imobiliários, e eu pegar todos aqui, ó, os recebidos, vocês vão ver, ó, desde 2023, que foi quando eu comecei a investir, ó, todo mês, ó, 8, 9, 10,
11, 12, 13. 13 não tem porque. Aí volta para janeiro. Ó, todos os meses eu sempre recebi os proventos. Por isso que eu gosto tanto dos fundos imobiliários, porque todo mês ele está gerando dinheiro na sua conta. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.